Inscreva-se no canal, deixa aquele like para fortalecer o canal e bora pra vinheta! Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto bem importante, que é o tempo e a história. Vamos entender como é feita a divisão de tempo para algumas sociedades e o que é de importante para a história, para a questão do estudo de história. Então vamos lá, começando com a história, né, do tempo das sociedades, né? Como que é o tempo das sociedades. Eu fiz aqui uma colinha, algumas anotações, porque o assunto é um pouquinho extenso, então para a gente não perder nenhum detalhe, então eu tenho uma colinha aqui. Vamos começar fazendo a seguinte pergunta para vocês. Que horas são? Qual é o horário do intervalo, do recreio? E que horas sai o almoço? Bom, para muitas sociedades, né, para a sociedade atual, o tempo é totalmente cronometrado pelo relógio. Tudo que nós vamos fazer no nosso dia a dia para fazer a divisão de pequenos fatos, né, de pequenos pontos históricos da nossa vida, é totalmente dividido pelo relógio. Tudo que nós vamos fazer está cronometrado por esse aparelhinho. Nós temos cronometrado o horário que nós vamos levantar, o horário que nós temos que chegar ao trabalho, o horário que nós temos que chegar na escola, a hora do nosso almoço, o intervalo da escola, a hora que nós vamos ao médico. Então, tudo que nós vamos fazer hoje na nossa sociedade é totalmente cronometrada por esse relógio. O tempo pode ser dividido de várias maneiras, de vários modos. A medida do tempo que utilizamos hoje é o relógio que ordena os nossos passos, né? Que ordena os breves episódios do nosso dia a dia. A construção da nossa história, ela é feita totalmente cronometrada por pequenos fatos através do horário que nós controlamos através aqui do nosso relógio. Mas já houve sociedades que fizeram as suas divisões de maneira diferente. Por exemplo, houve sociedades que dividiam o seu tempo através da colheita, né? Então, sociedades que são baseadas na agricultura, sociedades no passado, que dividiam o seu tempo, cronometravam a sua história através do plantio, do tempo da colheita. Então, eles faziam essa divisão, né? Então, tanto tempo é o tempo de plantar, depois o tempo da colheita. Eles faziam a divisão do tempo deles dessa maneira, dessa forma. Como também existiam sociedades que controlavam o seu tempo através do sol, né? O nascer do sol, sol do meio-dia, pôr do sol e anoitecer. Eles faziam essas divisões, então, para o seu tempo. E nós hoje, na nossa sociedade, nós dividimos a nossa história através do horário. Agora, tem a questão dos calendários, né? Tem a questão dos calendários, que para a história é extremamente importante o tempo do calendário. Em relação aos fatos históricos, as horas do relógio interessam muito menos do que o dia, a semana, o mês e o ano que ocorreram os fatos, né? Os eventos. Mais importante que o tempo do relógio é o tempo do calendário para a questão da história. No caso do tempo do calendário, o dia, o mês e o ano pode parecer detalhes, mas são extremamente importantes. Às vezes um dia a mais ou um dia a menos faz a diferença. Outras vezes, o mês que ocorreu determinado fato é decisivo para pontuar sobre o que aquele fato histórico fala, sobre quem e qual realmente é o acontecido daquele dia. Então, isso é muito importante. O ano quase sempre é muito importante na cronologia histórica. Por meio dos registros cronológicos, a gente pode organizar os fatos históricos em uma linha do tempo e observar a sequência em relação a eles. Quando a gente fala em tempo histórico, em divisão histórica, a gente tem essa linha cronológica que acho que todo mundo conhece, que a gente vem dividindo em pré-história, história antiga, Idade Média, Idade Moderna e a nossa idade contemporânea, que é o tempo histórico que nós vivemos hoje.
Então, essa questão do calendário, ele é extremamente importante, porque é através dele que a gente define aquele fato histórico, nos achados arqueológicos. A cronologia, ela é extremamente importante, porque quando se encontra alguma coisa, a gente consegue definir através do calendário, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, né? Século I, século X. Então, a cronologia para a história, para o estudo histórico, é de extrema importância, porque ali a gente consegue definir exatamente a que fato o achado pertence. Então, é extremamente importante. Anotem isso, né? Que o tempo do calendário ele é muito mais importante para o estudo de história do que o tempo relógio que a sociedade atual utiliza para cronometrar os seus pequenos episódios do seu dia a dia. O tempo da cronologia é esse tempo dessa linha cronológica. Eu vou deixar aqui para vocês entenderem essa linha, tá? Bom, a palavra cronologia, ela tem origem grega, é o nome dos deuses, né, grego, o deus Crono, que significa uma sequência de fatos históricos organizados na linha do tempo. Como o registro dos fatos históricos era uma tarefa dos antigos gregos, atribuíram à musa Clio. A Clio era a musa grega responsável por guardar os fatos históricos. E eles determinam que a cronologia é uma espécie de acordo entre Cronos e Clio. A Clio, ela guardava os fatos históricos, ela precisava que as pessoas tivessem isso sempre em mente. E o Cronos é o deus do tempo, o deus do esquecimento. Então havia um conflito entre os dois, né? Ela para proteger a memória das pessoas e ele no fator tempo, no passar do tempo, as pessoas vão esquecer os fatos, as pessoas acabam, né, deixando a vida e aquele fato histórico acaba morrendo com a pessoa. Então, entre Cronos e Clio ocorreu essa questão desse acordo cronológico, das pessoas passarem o seu saber de uma para outra, fazer o registro do acontecimento. Nós já ouvimos, né? Acredito que todos nós já escutamos muito, tipo, no tempo da sua avó, né? Ou a minha avó me falou que lá no tempo dela. Então, é o passar da informação. Esse era o papel da Clio, né? Na mitologia grega, de passar adiante o seu conhecimento, seja de forma oral, seja de forma escrita, mas o passar, né, a organização do tempo. E aí, então, a gente vai surgir aí a questão da cronologia, né, do tempo cronológico, que é tudo organizadinho numa linha do tempo. Então, esses são os fatos importantes para o estudo da história. O tempo do calendário e a linha cronológica, que faz essa divisão. Então, na linha, por exemplo, você consegue traçar uma linha por lá, 1500, chegada dos portugueses no Brasil, 1532, o início do povoamento português no Brasil. Então, você tem de 1500 até 1532 fatos que acontecem entre esses dois espaços. Porém, os pontos principais 1500, chegada dos portugueses no Brasil, 1532, o início da colonização brasileira, portuguesa no Brasil. 1549, instalação do governo geral da Bahia. Então, nesses 3 pontos nessa linha cronológica, nós vamos ter os 3 principais fatos do início da colonização brasileira. 1500, a chegada dos portugueses. 1532, quando começa o povoamento. 1549, quando se instala o governo geral na Bahia. Então, a gente consegue, na linha, colocar os principais fatos. Entre um ponto e outro, claro que acontece vários outros acontecimentos, mas a gente tem o foco principal. Por isso que a gente faz essa linha cronológica,
que segundo a mitologia grega é um acordo entre a musa Clio e o deus Cronos para organizar a história. Então, para o estudo histórico, os dois meios de tempo mais importantes, calendário e a cronologia. Eu espero que tenha ajudado vocês. E são pontos importantes que eu falei aqui, que sempre está presente na sua prova de vestibular, está sempre presente no seu Saresp, na sua AP. Então, todas as provas aí relacionadas ao seu estudo, esses pontos são extremamente importantes, que é o tempo histórico. Eu espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, até a próxima aula.